Boa tarde, primeiro B. O tema do meu grupo é galáxias, formação, características e formatos. Como componente do grupo, temos eu, Luísa Souza Martins, Maria Eduarda Biano, Paulo Victor, Isabela Lopes, Anderson Acioli, Marcos Ribeiro, Letícia de Azevedo e Thalita Martins. Espero que possam aproveitar a apresentação. Cerca de 300 mil anos depois do Big Bang, átomos de hidrogênio e hélio começaram a se formar num evento chamado recombinação. Quase todo o hidrogênio era neutro e rapidamente absorveu luz. Até o momento, ainda não se tinha formado nenhuma estrela. Como resultado, esse período foi chamado de Eras Escuras. Foi a partir de flutuações de densidade nessa matéria primordial que as estruturas maiores começaram a aparecer. Em seguida, massas de matéria começaram a condensar-se entre halos de matéria escura. Essas estruturas primordiais se transformaram nas galáxias que vemos hoje. As galáxias são um aglomerado de planetas, gás e poeira e estrelas, ligados totalmente pela força da gravidade. As galáxias são feitas de centenas de bilhões de estrelas, compostas por gases, principalmente hidrogênio, tanto que as galáxias são originadas de grandes nuvens de gás. Não se sabe muito dos detalhes. Diversos astrônomos, através de diversas pesquisas e observações, conseguem afirmar hoje em dia que, no universo em que nós conhecemos ainda hoje, existem cerca de 100 bilhões de galáxias. Os mesmos astrônomos, no caso, conseguem afirmar que tudo o que nós conhecemos hoje em dia, por exemplo, todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, todos os buracos negros e tudo mesmo assim, foi criada a partir do Big Bang. No caso, a grande explosão de um ponto de energia que teve há mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás. O planeta Terra está localizado na galáxia de Via Láctea, por exemplo. Ela tem um formato espiral achatado, como se fosse uma moeda, e é composta de cerca de 200 milhões de estrelas e sistemas solares, assim como o nosso. O diâmetro dela é de em torno de 100 mil anos-luz. Mas, mudando um pouco de assunto, desde o século XVIII, vários astrônomos já tinham notado a presença de uma faixa esbranquiçada no céu. E já que eles não sabiam o que era aquilo ao certo, eles simplesmente deram o nome daquilo de nebulosa. Um pouco mais tarde, só que ainda na mesma época, Immanuel Kant foi o primeiro cientista a propor que existiam galáxias independentes da nossa. Por exemplo, o planeta Terra está localizado na Via Láctea. Isso é o que todo mundo sabe e já conhece. Ele propôs que, por exemplo, existe a Via Láctea e existe a galáxia de Andrômeda. Kant foi o primeiro a propor isso, e isso foi um pensamento bem revolucionário para a época, já que eles pensavam que só existia a Via Láctea e pronto e acabou. Aparentemente não era assim. Tempo depois, um cara chamado William Parsons, em 1755, conseguiu enxergar um pouco da estrutura de nebulosa usando um telescópio de 72 polegadas. Ele enxergou em torno de 3 nebulosas. Ele deu o nome delas de M33, M51 e M101. Até 1908, apenas 15 mil galáxias foram catalogadas. Não é muito, mas também não é pouco. Sabendo da história da humanidade, 15 mil galáxias já é um número bem significativo. Um tempo depois, mais ou menos em 1912, um homem chamado Slipher estava analisando os aspectos luminosos das galáxias e conseguiu perceber que elas estavam se afastando umas das outras. Elas estavam se tornando mais independentes do que elas já eram. Seguindo a mesma linha de raciocínio, em 1823, Edwin Powell Hubble
vocês devem conhecer ele por causa do sobrenome Hubble, conseguiu comprovar a existência da galáxia independente após ver uma cafeida da nebulosa de Andrômeda. O que é cafeida? Eu não sei, tô brincando. Ele conseguiu medir a distância dessas galáxias e o resultado foi de 2,2 milhões de anos-luz de distância. Algumas observações feitas por cientistas indicam que as galáxias se deslocam umas em torno das outras em altíssimas velocidades. Mas essa velocidade impediria que a atração gravitacional mantivesse as galáxias em órbita. Porém, existe algo que adiciona massa extra às galáxias, e esse algo é chamado de matéria escura, pois essa matéria não interage com a luz, e isso acaba fazendo elas serem mais difíceis de serem detectadas. As galáxias podem ser tanto grandes como pequenas, as pequenas contendo milhões de estrelas e tendo 5.000 anos-luz de diâmetro. As grandes podem ter trilhões de estrelas, sendo maiores ainda. E, segundo Hubble, existem variações, existem tipos diferentes de galáxias, sendo as elípticas, espirais e lenticulares. Até hoje, nenhum cientista conseguiu chegar a um número exato de quantas galáxias existem no nosso universo. De toda a informação sobre suas características, vamos falar sobre seus formatos. Em nosso universo existem 3 tipos de galáxias: as elípticas, as espirais e as irregulares. Nós, o planeta Terra, também estamos em uma galáxia. Ela se chama Via Láctea. Ela está situada no aglomerado de estrelas denominado Grupo Local, onde também pode ser achada a Andrômeda. As galáxias em espirais recebem esse nome por conta do seu formato expressivo. Elas normalmente possuem um núcleo, um disco, um halo e braços em espirais. Mas elas podem variar um pouco entre si, como por exemplo, no tamanho do núcleo e no grau de desenvolvimento dos braços em espirais. Segundo Hubble, elas podem ser divididas em 3 categorias: SA, SB e SC, que variam de acordo com o tamanho do núcleo comparado com o disco e o grau de enrolamento dos braços em espirais. Um exemplo de galáxia em espiral é a nossa própria galáxia, a Via Láctea. A galáxia espiral mais antiga já encontrada tem 12,4 bilhões de anos. O sistema se formou há 1,4 bilhões de anos atrás, após o Big Bang. O seu estudo pode ajudar muitos pesquisadores a compreenderem a evolução da Via Láctea e do próprio sistema solar. Os pesquisadores estavam utilizando o telescópio ALMA, localizado no Chile, chamado BRI 13350417, quando encontraram uma galáxia com um raio estimado de 16.500 anos a 16.300 anos. Portanto, concluímos que as galáxias são vários corpos celestes que contam a história do nosso universo, que se movem em torno uma das outras em altíssima velocidade, mas que não interrompe as galáxias de se manterem em órbita, devido à matéria escura. Esses compostos de corpos celestes são formados por estrelas, planetas, gás e poeira. A nossa galáxia é chamada de Via Láctea e é uma galáxia espiral.